Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aqui, né, com o Senhor, com a palavra. Hoje, domingo, a gente tem passado aí esse final de semana descansando, né, com a família, podendo ter um tempo melhor com o Senhor, com a palavra. E eu quero aqui continuar com vocês dentro do livro de Provérbios, como a gente tem lido, a gente já tem meditado nesse livro já há mais de uma semana, né? A gente está aí caminhando e hoje a gente finaliza a primeira parte dele, porque amanhã, segunda-feira, a gente vai começar a ler novamente lá primeiro Reis, segundo Crônicas, porque a gente está dentro desse contexto do rei Salomão. Né? Salomão está já no trono, Davi já passou esse bastão e agora esse homem está desfrutando de todo o domínio, né, de todo o poder que o pai entregou para ele e que tem sido muito bem sucedido até esse momento. É isso que a gente vai estar vendo no início dessa semana, a partir de amanhã, segunda-feira. Vamos lá então, Provérbios hoje 22, 23 e 24. Aí o que vai acontecer? Semana que vem, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente vai ler outros textos e a gente só volta a finalizar Provérbios no próximo domingo. Então, só daqui uma semana, exatamente uma semana, no próximo domingo, é que a gente volta para os últimos capítulos de Provérbios. Aí a gente vai ler no domingo, na segunda, e depois acho que o último capítulo um pouquinho mais para frente, né? Então, a gente vai ler aqui, exatamente, aí na sexta-feira. Então, a gente tem hoje, domingo, o próximo domingo a gente volta para Provérbios, aí na semana 26, na segunda e na sexta, a gente finaliza Provérbios. Então a gente vai seguir aí com os textos do rei Salomão e da sua vida e de como isso se desenvolveu. Inclusive, quer ver? Na semana 26, antes de finalizar Provérbios, a gente tem justamente o livro de Eclesiastes, que é um livro maravilhoso também, dificílimo, né, de se compreender algumas coisas que o rei Salomão escreve ali naquele livro, mas porque é um contraponto muito grande, né, da sua vida e do que ele escreve no livro de Provérbios, em Cânticos, que a gente leu semana passada. É uma outra idade, né, de Salomão em que ele escreve o livro de Eclesiastes, então tem um outro contexto, uma outra maneira de ver a vida aí. Vamos lá, então, hoje, para a gente não perder tempo, capítulo 22, 23 e 24 de Provérbios. Capítulo 22 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou?
Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhias de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Então, Salomão vai falando um pouco mais aqui com a gente, né? Inclusive, a gente começa a ver alguns conselhos que são repetidos nesses últimos capítulos. E eu não sei se isso é de propósito, né? Se o próprio texto realmente vai trazer ênfase em alguns versículos, em alguns conselhos, em alguns provérbios de Salomão, ou se foi uma redundância mesmo, né? O próprio Salomão escrever novamente sobre esses mesmos conselhos. Mas o texto está aí, a gente pode meditar e pode olhar com mais profundidade para entender um pouquinho mais. Capítulo 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedades, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar,
como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Então, o salmista, Salomão, no provérbio aqui, no capítulo 23, ele vai falar algumas verdades a respeito da gente se preocupar realmente, né? Com a nossa reputação, com a nossa maneira de lidar com as coisas, a respeito da vida, né? A respeito da bebida, principalmente, ele vai falar bastante aqui sobre a bebida, sobre o vinho, né? Que tira a nossa lucidez, né? Ele está falando sobre a questão da lucidez aqui, principalmente no final. Então, para nós não invejarmos, né, os pecadores no nosso coração, para não darmos oportunidade para seguir pessoas que são invejosas, que são mentirosas, isso vai nos levar para a ruína também, né? Ele fala um pouco sobre isso. Capítulo 24, nosso último texto hoje de domingo. Capítulo 24 diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que faz comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Capítulo 24, ele vai aconselhar muito as nossas vidas, né, a respeito de várias questões aqui sobre a sabedoria, sobre o discernimento, sobre não seguir, né, as pessoas
que agem de forma maldosa, e do versículo 23 até o 34, ele fala que são ditados, outros ditados de sabedoria, que não quer dizer que seja de Salomão, inclusive, né? Pode ter sido, mas pode ter sido de outros que também o ajudaram como conselheiro ou como homens sábios da sua época também. E vai falar bastante aqui, sim, principalmente sobre a pessoa que é preguiçosa. Alguns textos aqui de Provérbios falam sobre o preguiçoso, e não é muito bom, né? O futuro do preguiçoso, porque ele com certeza passará por dificuldades por não ter aproveitado as oportunidades, o trabalho que é digno, né? E que a gente precisa estar sempre honrando as nossas vidas com isso. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar um domingo cheio da presença dEle, que esse domingo seja realmente um tempo aí de descanso, de provisão do Senhor para você, de tempo com família, de irmos à casa do Senhor, à igreja, né? De estarmos aí com os nossos irmãos em comunhão, isso é sempre muito bom. E amanhã, segunda-feira, a gente começa então a semana 25, voltando lá para 1º Reis, 2º Crônicas e continuando essa história linda e maravilhosa do rei Salomão. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.